A discussão não é nova, mas precisa ser enfrentada. O livro está em crise no Brasil. Segundo dados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, encomendada à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, pela Câmara Brasileira do Livro e Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a SNEL, a indústria do livro fechou 2018 em queda real, considerando a inflação de 4,5%. Além do mais, em um país onde, de acordo com o Instituto ProLivro, se lê apenas 4,96 livros por ano, contra 11 nos Estados Unidos e 7 na França, por exemplo, e onde 30% da população nunca comprou um livro sequer, não se pode esperar muito que esse quadro mude, principalmente se os preços estiverem nas alturas. Recentemente, vimos grandes redes de livraria, como Cultura e Saraiva, fechando lojas e pedindo recuperação judicial. Como então esperar que o quadro de queda no mercado editorial brasileiro reverta a tendência de queda? E mais ainda, como fazer que o brasileiro leia mais? Muito mais. Justamente para responder essas questões a respeito do mercado editorial brasileiro, o Diálogos na USP recebe agora os professores Plínio Martins Filho, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, ex-presidente da editora da USP, a EDUSP, e que também dirige as publicações da Biblioteca Brasiliana Mindlin, a BBM, e o professor Paulo Verano, professor do Departamento de Editoração e Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e mestre e doutor em Ciências da Informação, também pela ECA, a Escola de Comunicações e Artes. Professores, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Vamos começar pensando afinal, a crise ou não do livro no Brasil? Temos isso mesmo, professor Plínio? Trabalho no mercado editorial desde 1971. Desde que eu comecei a trabalhar nesse meio, ele é um mercado que está sempre em crise. A crise é crônica. A crise é crônica. Uhum. Quer dizer, como muitas coisas do Brasil são crônicas também. Nós vivemos sempre daquela esperança, vamos recuperar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo, e não se faz nada. Na realidade é isso, nós temos um mercado complicado. Como eu disse, eu comecei a trabalhar em 1971, e logo em 73, talvez tenha tido a pior recessão do Brasil, que era a crise do petróleo, Sim, onde as editoras que tinham um esquema de comercialização, que os vendedores tinham departamentos comerciais que viajavam o Brasil, passavam seus pedidos por telefone, ou por carta, ou por telegrama. Ele tinha um funcionamento estável, já Monteiro Lobato já tinha esquemas também que funcionavam, e esse mercado, nessa época, nessa crise, houve uma ruptura muito grande, acabou-se todo esse setor das editoras. E aí? E aí vieram o que se chamava as distribuidoras. Tá. Em vez de você ter um representante que vá nos livros, os distribuidores pegavam determinadas editoras e faziam aquela distribuição. Num primeiro momento, aquilo parecia muito interessante. Por quê? As editoras praticamente impunham uma cota para aquele distribuidor se ele quisesse representá-lo. Por exemplo, eu trabalhava na Perspectiva. Então, ele fazia lá uma tiragem de 1.500. Olha, 100 exemplares vai para o Rio Grande do Sul, 100 lá para o Pará, 100 para o Nordeste, 200 sei para quanto. Ou seja, você praticamente, uma tiragem, quando você lançava uma tiragem pequena, ela já tinha uma distribuição. Já tinha um destino certo, né? Mas esse sistema também ele foi se mostrando um pouco falho, porque chegou um determinado momento que não era mais compra, era consignação. E essas editoras, essas distribuidoras, começaram também a ter seus problemas. Elas não conseguiam vender tudo aquilo. Então passa-se um sistema de consignação que ela vai representar e paga aquilo que é vendido. Sim. Isso também tem seus problemas, quer dizer, como é que você controla esses acertos, como é que você faz isso? Então, essas crises, elas são cíclicas e vão e voltam. E aparentemente insolúveis, né? Aparentemente, no tamanho que é o Brasil, eu de fato acho que é uma coisa insolúvel. Esses distribuidores passam, hoje eles ainda existem, eles recebem consignação de várias editoras, então facilitou para as livrarias, porque em vez de pedir um livro de uma única editora, ela pede de várias editoras, um de cada um, e faz um pedido. Então isso resolveu. Mas as redes de livrarias também elas não aumentaram. Não, elas aumentaram em termos dimensionados, essas grandes livrarias,
O que deu outro problema também, que elas não compravam também, passa a ser em consignação. Então, essa crise, ela tem uma origem nessa forma de comercialização. Eu entendo que ela começa nesse sistema aí, porque se você analisar no mercado editorial a cadeia toda, há um único agente que paga suas contas, senão ele não existe, que é o editor. Os demais, o distribuidor e a livraria, eles trabalham com consignação. Sim. Vendeu, então, recebeu, não vendeu, tá tudo igual. Devolve, não tem nenhum problema. Sim. Mas o que acontece? É esse sistema que ele é mal juridicamente, mal estabelecido e que as editoras é que terminam pagando a conta. Então, as distribuidoras, nesse momento, criaram essa crise de 73, acabou-se os sistemas de vendas dos representantes, do vendedor que ia levar seu catálogo para aquelas livrarias nos estados, ele viajava, e vem outro sistema, fazem as livrarias, grandes livrarias, que, teoricamente, também ajudariam bastante. Mas ela também tem o mesmo sistema, não é compra, é consignação. Exato, e sobre essas grandes livrarias a gente vai falar já já também, porque o problema é um pouco além disso, né? Professor Paulo, você concorda, quer dizer, a crise passa por aí, e existe essa crise do livro no Brasil? É mais ou menos como o professor Plínio estava falando? Sim, não há dúvida. Eu acho que a gente tem uma crise, né? A gente se acostumou com números de faturamento ano que são estável, estagnado desde sempre, né? Desde estável para ruim, né? Há bastante tempo. E eu acho que o que essa crise revela, e a crise das livrarias que você comentou, etc. e tal, é uma crise de modelo, de fato, né? Acho que, assim, enquanto o mercado editorial efetivamente não parar para pensar sobre o seu modelo e rediscutir modelo, a gente não consigo perceber caminhos de melhora, exceto por ações pontuais aqui e ali, que não representam o mercado editorial como um todo. E não vai arrumar solução nenhuma, na verdade. Quer dizer, a solução efetiva acaba não surgindo, né? Você vai ser, da mesma forma que você vai pensar em soluções pontuais, você vai ter acertos pontuais, mas não para o mercado de uma forma mais ampla. Sim, né? Esboços de solução, né? Mas não efetivamente novidades. Em cima disso, eu queria trazer para vocês, e vamos tocar nesse ponto de novo, mas essa crise efetivamente, a crise do mercado editorial, crise do livro no Brasil, ela pode ser dita que ela é apenas uma crise econômica ou é uma crise de leitura também? A gente viu aqui, o Brasil tem uma média de 4,96... o brasileiro lê 4,96 livros por ano. Os americanos leem 11, os franceses leem 7. A gente pode dizer que essa crise também é uma crise de leitura? Uma coisa tem a ver com a outra? Com certeza. As pessoas adoram justificar a crise do livro e justificar o preço do livro para não consumo de livro. Eu acho que o grande culpado do consumo, a baixa do consumo no Brasil é exatamente um país que não tem hábito de leitura. E a gente começou também, o mercado editorial nosso começou junto com outros meios de entretenimento, que era o rádio. Você não teve uma fase de leitura só do livro. Nós fomos os últimos países a entrar no mercado do livro. Se a gente para pensar que o Brasil só foi ter uma prensa mesmo a partir de 1908, quer dizer, muito atrás do que se tinha na Europa e nos Estados Unidos, então, por exemplo. Era difícil você criar um hábito de leitura nessas pessoas. Então, o econômico, de fato, ele existe. E isso, eu que vivi bastante crises, quando você tem um poder aquisitivo, aumenta, digamos, 5%, as vendas aumentam 10%. Se ela aumentar 20%, a renda, as vendas de livros também dobram. Sim, é proporcional. É proporcional. Então, existe esse fator, e isso estou falando porque eu vivi essa fase quando veio o Plano Real, que deu aquela 10% de poder aquisitivo, a gente não encontrava gráfica para imprimir livros. É mesmo. Havia uma demanda tão grande que você esperava 2 meses para fazer um livro, porque ela estava retida. Quando aumenta o poder aquisitivo, há margem para as pessoas comprarem livros, sim. O poder econômico influencia bastante nisso, porque o livro é aquele... É o lazer mais barato que você tem, às vezes, mas também é o primeiro que você corta, assim como o mercado de arte numa crise,
são os primeiros que você corta. A cultura acaba pagando a conta em momento de crise, Sim. né? Você vai eliminar justamente Vai eliminar ali, né? exatamente naquele... Então, existe, de fato, as duas coisas. A crise de leitura, que é uma coisa que eu acho que o Brasil nunca encarou de frente. Ele nunca fez uma campanha decente de leitura. Quando se fala, às vezes, até de crise, quando se fala as crises, essas crises estão sentidas principalmente pelas grandes editoras que vendiam para o governo. Sim. Então, talvez esse crescimento que tem existido tenha sido em função disso. Mas para as pequenas editoras, ela tem uma coisa ali constante. Você pega uma editora Perspectiva, está há 50 anos, a mesma coisa. Ela nunca sofreu uma crise igual às grandes, porque ela nunca vendeu para o governo, ela nunca dependeu daquilo, ela dependeu de um público. Ela Então, corre em outra faixa, ela né? corre em outra faixa. Então, essas crises, quando se fala muito, é claro que as escalas são muito grandes, quando o governo comprava, quando isso tem uma influência muito grande, de fato. E, às vezes, eu sempre digo que não é perguntado, às vezes, para o aluno ou para o consumidor se ele quer determinado livro. Nós, aqui na escola, já estudamos isso. Nós temos um livrinho de aluno, um TCC, que chama Prato Feito. O que era o Prato Feito? Como o governo comprava, quais os livros comprava, sempre os mesmos, sempre as mesmas editoras. Então, quer dizer, pode ter ótimos livros, estou dizendo que não tivesse, mas que era sempre aquilo. E eu sempre briguei, porque uma das situações que eu achava que era possível modificar o consumo de livro era criar um cartão livro, como se cria o cartão alimentação. Em vez dos professores terem um livro, o cartão alimentação, eles poderiam ter o cartão livro. Sim. Compre, como existe o cartão Bolsa Livre dos estudantes da USP, que eles consomem, sei lá, 1,5 milhão de livros, 1 milhão de reais por ano para comprar esse determinado livro. Se você tem esse cartão livre, os professores... Facilitaria, né? Facilitaria bastante. Isso aumentaria bastante o índice, porque esse cartão só pode ser usado para comprar livro. Então, isso era uma das soluções que eu sempre dizia. Que às vezes chegaram a me perguntar, mas se eu colocasse um livro na cesta básica? Eu digo, bom, você tem que perguntar para o consumidor. Exatamente, se ele vai querer um livro na cesta básica, no lugar de um pacote de feijão. Então, as crises, elas são constantes em todos os setores. Como eu disse, nós nunca tivemos uma campanha decente. É isso aí que eu queria trazer para o São Paulo. Essa campanha decente, tudo isso que o professor Plínio comentou, faz parte, professor, e também essa crise de leitura, faz parte dessa rediscussão de modelo que o senhor comentou agora há pouco? É amplo? Eu penso que sim, porque mesmo se a gente pensar nesse dado que você traz, dos 4,96 livros ou tal, esses livros incluem os obrigatórios, né? Se você abate os obrigatórios, o número é bem menor, né? Cai mais ainda. Quando a gente olha para os critérios da pesquisa, o leitor de livros é aquele que leu um livro inteiro ou em parte nos últimos 3 meses. Então, não necessariamente ainda essa leitura ela é efetiva. E não é um leitor formado, um leitor oficial, digamos assim. Eu acho que esse ponto que o professor levanta da nossa cultura leitora é um ponto, né? E eu acho que tem um outro ponto que soma com esses, né? Que o Brasil, ele sempre foi um governo, né? Sim. Sempre um grande comprador de livros, mas nunca de fato houve campanhas sistemáticas ou um trabalho mais sistematizado de mediação de leitura mesmo, que fizesse esse papel de atribuir uma importância para aquela leitura, né? Então você tem a distribuição dos livros. O Brasil distribui livros desde os anos 30, hora mais, hora menos, né? Mas isso tem um efeito que ele é limitado, né? E se a gente olha para os níveis de escolaridade, eles não modificaram tanto assim, né? Sim, porque a gente para, desculpe interromper só para... quando a gente para ver também que por essa pesquisa do Instituto ProLivro, 30% da população brasileira nunca leu um livro, isso também é preocupante, né? Sim. Isso também assusta, quer dizer, né? E aí é aquela coisa, eu vou sair um pouquinho da minha ordem aqui para nós irmos direto a outro ponto. Que papel, por exemplo, que nós estamos falando também, não só no mercado, mas na popularização do livro, o livro chegar ao seu público final, que é o leitor. Que papel efetivo bienais do livro, Rio, São Paulo, por exemplo, eles exercem nessa popularização do livro, quando você vê que, de repente, o livro, e aí o professor Plínio tinha comentado a questão do preço, mas o preço assusta. Então, uma Bienal, você não tem um livro tão mais barato assim.
Que papel que uma Bienal exerce nesse sentido, professor Plínio? Depois eu queria a opinião do professor Paulo. Na realidade, a Bienal, ela tem uma vantagem que é isso, quer dizer, você tem um livro, pelo menos uma semana, que ele é foco de discussão, de visitas, e nós temos uma Pelo menos coisa... são os outros 51, né? Né? Você pensar assim, existe um problema que precisa ser estudado, isso cabe a nós que estamos na universidade, os próprios editores, as entidades que deveriam se preocupar, é que, por exemplo, uma Bienal, quantas crianças vão? Há um interesse muito grande dos jovens, as crianças adoram livros. Por que essas crianças perdem esse hábito? Exato. Isso tem que ser objeto de estudo, tem que ser estudado para a gente decidir criar uma literatura adequada. Que eu acho que em nível mundial aconteceu o fenômeno do Harry Potter, que aumentou isso no mundo todo, o índice de leitura. Ela acertou em cheio numa coisa. Então, a Bienal em si, ela é esse objeto onde o livro é o foco, é o marketing em cima daquele momento. O livro tem uma certa mística ainda da leitura. Agora, ela tem essas dificuldades que é, por exemplo, você falou financeiro, influi, claro. Sim, você vai na Bienal, você tem que pagar um estacionamento, você tem que pagar a comida, você vai com 2 ou 3 filhos e a entrada. Claro que não sobra dinheiro para você comprar livro. Sim, eu já fiz uma conta dessa uma vez, já escrevi algumas vezes, que se você não faz parte do mercado, né? Se você não é professor, se você não é editor e você não é estudante. Então você vai de carro, estou falando você sozinho, hein? Não falando nem você com a família. Você vai sozinho, entre pagar estacionamento e comprar ingresso, malha, você já gastou R$50. E você mal entrou na Bienal. É o preço de um livro. Sim. Você já gastou 50 pratas e você não comprou livro nenhum ainda. Você perguntar, bom, existem soluções? Existem algumas soluções. Isso a gente criou aqui na USP, que é a Festa do Livro. Sim. Que elimina exatamente esse valor. Por exemplo, você não paga nada para entrar, e o dinheiro que você pagaria para entrar, você consome livro. E com o efetivo desconto no preço final do livro. Sim, porque você tira, digamos, aquilo que é o preço real do livro para o público. Sim. Por isso que a gente chama, não uma feira, mas a gente chama uma festa. Na realidade, a criação da festa da USP tinha esse sentido. Tem 20 anos, né? Fez 20 anos, talvez hoje seja o maior evento cultural da USP, em termos de cultural, no sentido de trazer público e de consumo de livro, porque é muito bonito você... E dá uma esperança muito grande que existe o leitor. Sim. Ele existe, a gente vê... Basta você ir nessas bienais, o tanto de gente está interessado. Na Bienal, propriamente dito, talvez tenha esse problema financeiro que impede que ela consuma mais. Mas nessas festas dos livros, é o contrário, quer dizer, você vê as pessoas vão com lista, vão pegando... Sim. Eu lembro que as filas que tem as primeiras festas do livro, eu era meio um personal book, qualquer coisa lá, que as pessoas queriam consumir livro, mas não sabiam. Então, eu disse, olha, eu ia explicando o que você lê, o que você faz isso. A pessoa ia de carrinho, comprando. Aquilo era até muito hoje você bonito. vê, ano passado, porque normalmente a festa do livro é em novembro, as pessoas vão com uma linha de rodinha, mala de levar em avião, para encher de livro. Sim, com uma lista, né? E com a lista, tudo. Que Sr. Paulo, são ações assim que vão ajudar a popularizar o livro? E aí, fazendo um paralelo com o que nós estávamos conversando agora, o papel das bienais, ela acaba sendo útil ou cumpre a sua função ou ainda não? Você também, de novo, redimensionar os modelos, talvez precisasse. Eu tendo a concordar com o professor também. Assim, eu acho que tem essa importância, porque o livro está em todos os jornais, em todos os horários, etc. e tal, mas eu acho que falta coragem para a Câmara Brasileira do Livro, para o SNEL, para esses órgãos de efetivamente reverem o modelo, tornarem a Bienal mais inclusiva. Não é toda editora que pode participar. Sim, isso é verdade. Os preços para participação são altíssimos. E há toda essa discussão, né? Quer dizer, esses custos adicionais, etc. e tal, eles são muito caros em relação eles competem com os livros. Sim. E há uma gama enorme de livros baratíssimos, etc. e tal, que sempre ficam nos principais destaques da Bienal, que também competem com bons livros que, em tese, acho que seria o papel cultural da Bienal também. Então, eu acho que, de novo, passa por essa coisa do modelo, né? E a disposição de rediscutir modelo, né? E por que não há essa disposição?
O que acontece? Porque o que nós estamos conversando aqui, já não, porque nós estamos indo já quase para uma reta final do nosso primeiro bloco, que aí acho que há um consenso aqui, que falta essa disposição, não vou nem dizer chamar de coragem, mas falta essa disposição e falta essa disposição, poderia dizer, há décadas, de enfrentar esse problema, de redimensionar, de reestudar. Por que isso não acontece? Queria falar o professor Paulo e depois o professor Plínio também. O que falta para a CBL, para a SNEL, para mudarem isso? E acho que esses órgãos estão tentando se modernizar, enfim, então a Libre é outro exemplo desses, enfim. Sim. Mas eu acho que falta um tanto de disposição de ter outros aprendizados. Acho que a Festa do Livro da USP é um aprendizado, a Feira Plana é um aprendizado de publicações independentes, a Feira Miolos é um aprendizado que acontece na Biblioteca Mário de Andrade todo dezembro, todo novembro. A Flip é um aprendizado ou não tem nada a ver com isso? Acho que a Flip também é um aprendizado, embora tenha um caráter muito mais turístico. E do autor, mais Sim. do autor do que necessariamente do mercado do Sim. livro. Né? E talvez não consiga cumprir esse papel de popularização do livro, porque talvez tenha uma outra dimensão simbólica para o trato com o autor ali mais pertinho e tal. Mas com relação à Bienal, eu acho que é um espaço importantíssimo para a cidade, né? Já foi um espaço fundamental para a cidade, né? Se a gente pensar nas bienais no próprio prédio da Bienal, né? Exatamente. Movimentavam gente de fato. Tudo bem, também acho que era um momento diferente em que a gente não conseguia ter outras oportunidades de ver as coleções completas. Você não tinha acesso ao livro como você tem em livrarias hoje. A Bienal era o grande momento de você encontrar volumes que você não encontrava na livro. Enfim, talvez a Bienal tenha a aprender com ela própria, com o que ela já fez no passado, de muito relevante. Né? Sem dúvida. É isso, professor Plínio. Quer dizer, o que falta de falta vontade. De fato vontade e às vezes ideias que pode fazer. Quer dizer, a gente fala, quer dizer, a gente está levando o livro através desses outros processos indiretos, mas de fato não são as feiras que vão resolver, elas não dão solução ao problema, ela é uma amostra de que é possível fazer alguma coisa. Exatamente. Eu acho que a crise está em fazer leitores, eliminar a crise está em criar leitores, ter políticas públicas, de fato, que valorize a leitura. O Minder, por exemplo, tinha um projeto que era fantástico, de ter, no mínimo, 1 hora de leitura nas escolas públicas. Isso seria fantástico, porque a leitura, ela fascina as crianças. Sem dúvida. E pede. Outra coisa também que eu acho que as instituições devem fazer e lutar, é que, por exemplo, uma livraria, não é fácil você manter uma livraria, ela tem que ser considerada um ponto de cultura. Alguns países, eu não posso dizer, mas não tem dados assim, mas uma livraria não muda de uma hora para outra para um boteco. Então, poderia ter iniciativas do tipo, olha, esse ponto vai ser uma livraria, então você vai ficar isento do seu imposto predial, você vai ter algumas vantagens, enquanto não houver uma política de bom senso... E da especificidade do modelo, do negócio. Olha, né? Você quer ser o livreiro, você vai ter alguns benefícios. Tem benefício para tudo. Você vê benefício para aquilo, para automóvel, você tem benefícios enormes para favorecer... Para a linha branca. Para a linha branca, para não sei o quê. Para o livro, você não tem nada. Falta o interesse, falta ver o livro com a importância que ele efetivamente tem. A importância cultural, nem é tanta importância mercadológica. Não, é cultural, é para a sociedade. Isso, né? Só quem pode dar é uma política governamental. E nós não somos governo, nós somos ali pequenininho, tentamos sobreviver. Nós somos sobreviventes. Exato, mas e eu acho que enquanto não tiver um governo, seja em qual nível for, de colocar essa política, dizer, olha... Eu lembro que, nessa discussão de que, quando a gente as feiras começaram, principalmente a Feira da Indústria, eu recebia muito crítica, porque estava acabando com as livrarias. Digo, meu filho, quem acabou com as livrarias foi o governo. Como o governo acabou as livrarias? Você nos deve lembrar que, quando começava as escolas, as livrarias eram um lugar quase intransitável de gente que ia para comprar. É verdade. Essas crianças não foram mais em livraria, os pais não foram mais em livraria, porque o governo começou a comprar. Isso favorece a indústria do livro, as grandes editoras, mas não favorece a leitura, o consumo da cultura. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer,
Então, as feiras, elas estão vindo para denunciar o negócio do livro, elas não são uma solução. Não. Elas são uma proposta que pode ser discutida a longo prazo. E eu me inspirei, não estou criando nada, quando a gente criou a Festa do Livro, eu me inspirei no que chama, na França, chama Fome de Ler, que era uma semana que você tinha, que todos os livreiros chegavam à ponta de estoque e botavam na calçada a preço de custo, ele não ficava lá. O livreiro brasileiro prefere destruir do que vender um preço mais barato. Aí, de novo, é aquela mudança de mentalidade que o pastor Paulo comentou. Mas sobre livrarias e tudo mais, nós vamos continuar conversando sobre isso, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.